Saudações, pessoal! Salve, salve, galera! Eu sou Walter Masaki. E eu sou Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seinen KBR. Uma produção da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. Hoje teremos o terceiro episódio da nossa série Trabalhos que Salvam. E conversaremos a respeito do tema agricultura. Exatamente. E para isso, nós convidamos o Yukiharu Suzukawa e o Hideo Motoyama. Bacana, hein? Então, vem muita conversa legal por aí. E é isso. A gente pode começar, Gui? Tudo pronto. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, Hideo, Suzukawa-san. Muito obrigado por participarem do nosso podcast. Prazer é todo meu. O nosso prazer também. Ah, que ótimo. Então, a gente vai começar esse quadro pedindo para vocês se apresentarem, falarem nome, igreja e o histórico de envolvimento de vocês com o nosso tema, que é agricultura, né? A gente chamou vocês para conversar a respeito disso. Boa noite aos entrevistadores. Meu nome é Yukiharu Suzukawa. Eu estou com idade de 78 anos, mas logo estou completando 79. Eu sou casado, pai de 3 filhos. Eu tornei-se Yoboku quando eu fui fazer estágio no Japão, então já faz tempo. Eu pertenço à Igreja Tenrikyo Tenryu do Brasil, em São Paulo, mas minha participação maior aqui na Igreja Tenrikyo de Marialva. Isso foi orientação do nosso Kaicho de Tenryu. Então, eu estou aqui em Marialva, são 13 anos, aproximadamente esse tempo estou participando dessa igreja aqui. Bom, para começar, então eu nasci no estado de São Paulo, numa cidade chamada Viradouro, perto de Bebedouro. E quando eu tinha meus 8 anos, no ano de 1950, meu pai foi morar em Londrina, com o intuito de plantar café. Então, numa colônia chamada Coroados, colônia japonesa, ele iniciou a plantar o café. E quando eu tinha 15 anos, já passado uns 8, eu fui estudar numa escola agrícola, lá próximo de Poços de Caldas. Não sei se vocês conhecem Poços de Caldas, é quase no estado de Minas Gerais. Lá eu fiquei 7 anos em regime de internato. Depois, eu estava em casa, meu pai falou assim, você vai estudar agronomia, vai fazer cursinho. Então, fiz um cursinho, fui reprovado. Aí, eu fiquei em casa enrolando meu pai. Aí, meu pai falou assim, não, tem que estudar outra vez, fazer cursinho outra vez, estudar agronomia. Então, fiz um cursinho e, finalmente, consegui ingressar na Faculdade de Agronomia em Piracicaba. E lá fiquei 5 anos. E no ano de 70, eu estava formado. Aí meu pai falou assim, vai fazer estágio em Shusei no Japão. Em Shusei é o seguinte, vai fazer estágio dentro da faculdade. Eu fui no Japão, na província de Yamaguchi, terra dos meus pais, e fiquei lá no ano de 71. Nesse inteirinho, eu me tornei Yoboku fazendo o curso de BCEP. Terminado o meu estágio em 71, no começo de 72, minha mãe agora orientou, faça Shuyoka e Kentei Kosho. Então eu fui ao Diva, fiz Kentei Kosho, e ao terminar Kentei Kosho, Shuyoka e Kentei Kosho. Ao terminar, eu voltei para o Brasil. Isso foi em agosto de 1972, e eu comecei a trabalhar numa cooperativa da colônia chamada Cooperativa Agrícola de Cotia, Cooperativa Central. Vocês que jovens talvez não conhecem essa cooperativa, porque ela já foi liquidada. Bom, o que era a Cooperativa Agrícola de Cotia, a Cooperativa Central? Era uma grande cooperativa da colônia, onde trabalhava principalmente na parte da produção, na parte da comercialização de hortifrutícola. Depois, com o tempo, também começou a trabalhar com cereais, com frangos, principalmente frangos. Eu trabalhei nessa cooperativa durante 15 anos.
como assistente técnico para os fruticultores, principalmente no estado de São Paulo. Eu ficava na sede. E depois, quando a cooperativa comemorou 60 anos, ela abriu uma escola agrícola em Jacareí, mais ou menos seguindo o modelo da Fundação Shunji Nishimura, onde o Hideo estudou. E eu fui designado para ser coordenador técnico nessa escola. Só que tinha uma condição, eu tinha que morar dentro da escola. Então, fiquei 15 anos. Aí, saí e fui trabalhar agora na Fundação Shunji Nishimura. Fundação Shunji Nishimura era uma fundação do Máquina Agrícola Japa, do senhor Shunji Nishimura. Não sei se vocês conhecem, o senhor Shunji Nishimura é uma personalidade muito importante dentro das máquinas agrícolas, porque fundou essa firma e depois abriu essa fundação. Eu fiquei 4 anos lá, sob comando do senhor Nishimura, e no ano de 2008, eu me aposentei, já estava aposentado, saí de lá, eu vim morar aqui em Marialva, que é a terra natal da minha esposa. Depois de aposentado, passado 2 anos mais ou menos, o senhor Yuneco, quando eu tirar do Igreja Keisuke do Artina, ela me orientou de tal maneira que eu fizesse o task, porque até lá eu, como eu vou, não fazia nada. Né? Muito mal eu participava da cerimônia mensal da Igreja Têndio. Ok? Tem alguma pergunta? Meu Deus, quanta experiência. Muita coisa e todo o tempo muito imerso, né? Ficou 7 anos estudando como interno na escola agrícola, depois faculdade 5 anos, depois mais quase 15 anos trabalhando na escola agrícola, estágio no Japão, muita coisa assim. Olha, só deixa eu cumprimentar aqui. Eu, quando trabalhei na cooperativa de agrícola de Cotia, eu sinto uma gratidão muito grande, porque é uma oportunidade que eu tive de aprender muito com os produtores também, viu? E também eu tive a oportunidade de viajar muito. Praticamente viajei pelo Brasil todo. Talvez não conheci Mato Grosso e Tocantins. Fui para a Amazônia, fui para o Ceará, fui fazer um trabalho para o governo, acho que era tempo de Sarney. E esse estágio que fiz no Japão me deu muito suporte na área técnica. Quando eu tinha dificuldade de algo que queria fazer, a cooperativa deixou fazer. Então, eu sinto uma gratidão muito grande. E principalmente em relação a mim, eu tenho uma gratidão muito grande a meu pai. Porque se ele se não insistisse que eu estudasse, eu acho que eu não era ninguém, né? Eu acho que eu não era ninguém. Então, e a minha mãe, que sempre insistiu que eu seguisse a religião Tenrikyo. Tá? Então, essa é a minha passagem como estudante, como profissional de área agrícola. Legal, legal. Okay. Muito bem. Okay, Hideo, conta pra gente agora essa sua história com a agricultura, né? Bom, obrigado pelo convite aí. Fico lisonjeado aí pela oportunidade. Não sei se é, né, de compartilhar algumas reflexões aí a respeito do meu relacionamento aí com a agricultura. O relacionamento com a agricultura é desde pequeno. Na verdade, minha família, meus pais sempre foram da agricultura, né? Então, os meus avós, quando vieram do Japão, eles trabalhavam de colonos aqui nas lavouras de café, né? No estado de São Paulo, tal. Mudaram várias vezes, vários lugares, tal. Sempre trabalhando aí como empregado nas lavouras de café aí. Inclusive tem aquela novela, né, Haruto Natsu, retrata muito o que essa geração passou, né? E então assim, e quando os meus pais e os meus avós se mudaram aqui para Ubiratã, tal, conseguiram pouco a pouco comprando uma terrinha aqui, uma terrinha ali, assim, então foram crescendo, né? Trabalhando bastante, foram crescendo. E então assim, quando eu nasci já a família já tinha um histórico aí já tinha passado pela geada negra de 75, já, né? Então, a minha lembrança já
já estava na agricultura, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 9 anos ainda, então aí eu fui morar no Quilcai, e daí do Quilcai em Marialva, né? Aliás, eu pertenço à igreja Marialva. Eu morei até concluir o primeiro grau, né? Morei ali dentro do Quilcai, ali foi anos muito, muito bons. E o meu segundo grau, eu fui fazer colégio agrícola internato, como o Suzukawa-san falou. Eu fui estudar na Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, fica na cidade de Pompeia, próximo a Marília, né, no estado de São Paulo. E é uma escola muito rígida, regime de internato, não podia sair, aliás, 3 dias no mês, né, e trabalhava 2 períodos, estudava 1 período, então, muito rígido. Foram 3 anos de estudando interno, mais 1 ano de estágio, e eu fui fazer o estágio nos Estados Unidos. Tinha a opção de fazer ou no Japão, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, né? Todos tinham as devidas seleções aí para conseguir passar. E eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá e tal. Voltei e fui fazer faculdade, mas não queria fazer agronomia, porque a parte técnica, assim, o que era de interessante para mim, eu acho que eu já sabia pelo menos a procurar, né? O que não sabia procurar. Então não quis fazer agronomia, não. Fui fazer administração, e daí terminei a administração, comecei a trabalhar em multinacionais, trabalhei em multinacionais americanas e por último uma japonesa, né? Então esses trabalhos foram fora aí da área agrícola, mas as coisas vão acontecendo tal, e a gente conversando até com a minha esposa, assim, logo que nasceu o Benjamin, meu filho, a gente deu uma repensada aí nos valores, o que é legal tal, e nós decidimos voltar às raízes aí, e voltei aqui em Ubiratã, né? Então hoje eu moro em Ubiratã, no Paraná. E daí eu estou trabalhando desde 2017 para cá, trabalhando junto com o meu pai e com alguns irmãos, né? Então, assim, são, que nem o Suzukawa-san falou aí, várias passagens aí que acabam acontecendo na nossa vida, e a gente, depois, olhando para trás, a gente consegue unir os pontos, né? Steve Jobs falava que a gente precisa unir os pontos. Então, olhando para trás, a gente consegue unir os pontos aí, para que serviu cada coisa. E hoje a gente está aí no dia a dia da agricultura, né? Então, assim, é gratificante, né? É uma profissão, é um trabalho bem gratificante aí. Vamos falar um pouco mais aí a seguir. Mas é isso, é curto, mas sempre teve relacionamento aí, né? A gente que teve que resgatar aí as raízes. Entendi. Fala pra gente, Hideo, sobre a sua formação na TI, o que você já fez, enfim, quais as atividades das quais você participa. Eu sou iôbuco. E assim, eu participei de várias caravanas aí pelo Senenkai, foi ótimo, assim, foi várias oportunidades riquíssimas aí, que não tem como descrever, assim, realmente colocando na prática os ensinamentos que a gente consegue lapidar, né, o tesouro que é ser iôbuco, né? Então, inclusive, tive a grata oportunidade de visitar aí a sua terra aí, né, Walter? Então foi ótimo, tenho ótimas lembranças, assim, ótimas lembranças. E assim, apenas iôbuco, e tentando fazer o que precisa ser feito, né? É muito bacana. Mas, como iôbuco também deu para conhecer bastante coisa, deu para participar de bastante atividade, né? Na verdade, o fato de ser iôbuco abre também muita oportunidade para a gente, né? Mas, entrando nesse tema, então, mais ligado ao ensinamento, a gente queria saber de vocês de que forma a agricultura e a Tendikyo, elas se relacionam, né? Como vocês veem esse relacionamento entre esses dois temas? E
E como vocês vê a atividade da agricultura a partir do ponto de vista de um Yoboko, né? Do ponto de vista do caminho? O próprio ensinamento do hino sagrado 1 fala muito da agricultura. Depois, nós temos muitas palavras dentro da religião Tenkyo, devido à nossa mãe, Miki Nakayama, por ser, ela era uma agricultora. Então, tudo isso ficou um pouco mais fácil de relacionar. Para essa pergunta, eu quero relacionar 2 pontos que é muito importante, eu acredito que todo mundo conhece. Se refere à fotossíntese. Então, o que é fotossíntese em termos de agricultura? É a síntese que faz com que o gás carbônico e a água se combinem através do sol e transformem em um carboidrato. O que é carboidrato? É um alimento. Então, a agricultura, basicamente, entende-se que produz, a atividade que produz alimento. Esse é o princípio básico da agricultura. Então, a fotossíntese, eu acho que é um trabalho maravilhoso. Por quê? Você imaginou? O Sol que está tão longe, essa energia solar, que é providência divina de Omotai no Mikoto, através da planta, transforma em açúcar, principalmente através de fotossíntese. Talvez esse é um ponto que comecei a entender, que a fotossíntese é tão importante na agricultura, que não só só a planta consegue, a planta verde que consegue produzir a energia que nós precisamos. Todos os outros animais, vegetais, né, a gente considera como vegetais, depende dessa planta verde que realiza a fotossíntese. E esse fenômeno tão importante, não é possível que o ser humano que inventou, ou será que apareceu por acaso? Também não acredito. Tá? Agora, vou contar mais uma história. Quando eu trabalhava na escola agrícola, em Jacareí, o nosso diretor chamava professor Padilha. Ele, uma vez, contou a seguinte história. Ele falou, eu fui na formatura de agronomia em Piracicaba, e ao diretor da agronomia, ele perguntou, o que é agricultura? Então o diretor pensou um pouco e respondeu, agricultura, 1/3 é o agricultor que produz, e 2/3 é a natureza. Bom, todos nós sabemos que natureza nós entendemos como Yoboko e Deus. Mas esse relacionamento eu não entendia. Eu vim aqui morar aqui em Marialva. Na minha chácara tem 1 hectare de uva. No começo eu cuidava. Um dia eu fui ver a uva, eu notei que a uva cresceu rapidamente. Eu fiquei tão encantado com aquilo. Aí eu falei assim, eu entendi por quê. Então, nessa altura, já tinha passado quase 2 anos. Por que eu entendi? Porque a planta, ela trabalha 24 horas, não é isso? 12 horas, ela realiza a fotossíntese para captar a energia do sol. E 12 horas à noite, ela trabalha para queimar energia, para produzir e crescer. Então, não trabalha 24 horas. 8 dividido por 24 não dá relação 1/3. Então, eu não quero dizer que desprestigiar a agricultura, não, viu? Mas, sob o ponto de vista da ciência, 1/3 na produção de alimento é do produtor. 2/3 é da natureza, ou seja, de Deus Pai. O que no geral pensa? Agricultor que produz. Tem muita reclamação. O alimento está caro, a verdura está caro, não é isso? Então, a sociedade em geral não enxerga a produção de alimento como um produto de Deus Pai. Então, nós temos essas relações com a agricultura. E eu acho que isso é muito, muito importante para a nossa vida, no nosso ensinamento. Não sei se deu para entender. Com certeza. Obrigado. Tá ficando difícil de eu falar aqui. É uma aula, praticamente, né? Eu tô assistindo uma aula mesmo. Eu vejo na agricultura uma atividade muito nobre, sabe? Eu acho que, lógico, todas as atividades são importantes, assim, né? Todas as profissões são importantes, mas
todas as pessoas do mundo precisam de alimentos pelo menos 3 vezes por dia, né? Pelo menos 3 vezes por dia. E isso é resultado de algum agricultor. A atividade de produzir alimentos, eu consigo relacionar com os 3 pontos chaves, assim, importantes do ensinamento do Tenrikyo, sabe? Primeiro é a gratidão. É muito gostoso, né? É gratificante você saber que alguém vai se alimentar, vai saborear o produto que você está produzindo, sabe? Isso é fantástico, isso, sabe? Você está ajudando alguém, né? O resultado do que você está trabalhando vai ajudar alguém. Então, a gente se enche de satisfação pelo que a gente faz no dia a dia. O segundo ponto é o Hinokshin. Então, por que essa atividade? Porque esse resultado é tão legal, é tão nobre, que eu vou fazer o máximo possível para tentar produzir o melhor alimento. O alimento mais saudável, entendeu? Mais saudável, que vai fazer bem às pessoas. Então, é o meu esforço. Eu estou dedicando todos os meus esforços para tentar fazer o melhor produto. E o terceiro ponto, então, né, primeiro ponto a gratidão, o segundo ponto o Hinokshin, e o terceiro ponto é a predestinação. Poxa, mas como é que a gente consegue relacionar a predestinação com a agricultura? Mas você colhe o que você planta. É exatamente isso, entendeu? Você não colhe chuchu se você plantou abóbora. Não, se você plantou chuchu, você vai colher chuchu. Deus nos mostra, assim, Deus Pares nos mostra como que a gente tem que plantar, quais os cuidados a gente tem que ter, como que nós temos que cuidar para não ter pragas e doenças, como fazer para que aquela planta se desenvolva bem, né, vigorosa, para gerar bons frutos. Então, facilmente a gente consegue identificar esses 3 grandes pontos do ensinamento dentro do nosso dia a dia, entendeu? Então assim, eu vejo que a agricultura, que Deus Pares consegue mostrar certinho esses 3 grandes pontos do ensinamento, né? A gratidão, o Hinokshin e a predestinação. Então, assim, eu ainda estou num movimento aí, estudando bastante para reduzir o máximo possível de químicos na agricultura. Então, que nem como o Suzukawa-san falou, o agricultor tradicional usa muito adubo, mas principalmente adubo químico, né? Fertilizante, inseticida, fungicida, herbicida, todos os sidas aí, né? Então, isso, de certa forma, chega no produto final também, né? Lógico, tudo tem os seus cuidados aí, as suas dosagens, mas a gente cada vez mais está tentando diminuir essas inserções aí no manejo, né? E não é um trabalho tão fácil, mas é possível, vamos lá. Eu imagino que deva ser interessante para vocês pensar, relacionar assim, a agricultura com o Tenrikyo, principalmente pelo fato dos ensinamentos terem sido transmitidos, né, todos em forma de alegoria, dentro principalmente desse contexto. Assim. Então eu imagino que vocês consigam ter uma visão bem interessante disso tudo. E aí, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é a respeito do cotidiano, né? A pergunta é, como é o seu cotidiano e o que mais lhe agrada no trabalho? Assim, quanto ao cotidiano, depois que eu aposentei, só depois disso, depois de aposentado, eu comecei a iniciar um trabalho relacionado como yogo, fazendo trabalho de otaski no pronto atendimento aqui de Marial. Então, 2 vezes por semana, eu vou lá fazer orações para o pessoal que está com doença. E, ao mesmo tempo, eu procuro distribuir jornal, destacando algum assunto que era interessante. E, aos domingos, eu anoto as pessoas que têm grande problema e eu vou na casa fazer orações.
tá? Demais, eu procuro trabalhar numa pequena horta que tem em casa, onde planto principalmente folhagem, algumas raízes. O que me gera satisfação em função disso? Primeiro, o que eu produzo, eu posso fazer o sonai agradecendo a Deus. Outro, a minha esposa gosta muito de colher verduras ou frutas na minha hortinha. Então, é uma satisfação que ela tem, eu procuro fazer isso para ela. E, por último, eu gosto muito dessa atividade agrícola. Inclusive, e vou contar mais um fato assim que eu comecei a entender em relação à agricultura. Quando eu dava aula para os alunos em Jacareí, eu falei que a agricultura é atividade de risco. Bom, como o Gideon falou, questão de geada. Recentemente, teve muita seca e caiu geada aqui em Marialva, em todo o estado do Paraná. Então, a atividade agrícola é uma atividade muito ligada ao clima, chuva, temperatura, sol. Então, tudo isso influencia na produção. Então, isso são fatores que é difícil de controlar. E principalmente quando vem alguma coisa que é fora da normal, nós chamamos de risco climático. Aí, quando eu falava isso, meu professor, meu diretor falou assim, Suzukawa, se você falar que tem risco climático, a pessoa não vai seguir a agricultura, não, né? Então, eu pensei, o que então a agricultura traz para nós? Então, naquela parreiral que eu cuidava, eu comecei a entender, no meu ponto de vista, viu? Como disse Hideo, traz uma satisfação muito grande, né? Você está produzindo alimento para trazer satisfação pessoal. E cuidar de planta é cuidar como uma criança. Você semeia, a planta nasce, você fica na expectativa. Será que vai nascer? Não vai nascer? Eu vou irrigar? Será que irriguei demais? Depois vem doença, como é que eu vou controlar? Eu quero produzir coisa bonita, eu tenho que ralear, eu tenho que fazer com que a fruta pegue mais sol. Então, eu comecei a entender que, apesar de ser uma atividade de risco, é uma atividade que traz muita alegria, muita satisfação. Então, eu começo, no dia a dia, começo a relacionar essas coisas e todo dia estou na horta, acordo cedo e já vou na horta para ver minhas plantinhas. Isso é a minha rotina da minha casa. Agora, infelizmente, devido para a coronavírus, desde que foi iniciado o programa de corona, eu suspendi fazer o task nos pronto atendimento. O meu cotidiano, meu dia a dia, né? Na verdade, depende muito. Hoje eu estou na agricultura, eu produzo soja e milho, né? Soja no verão e milho no inverno. Então, plantar soja, plantar milho, tem que mexer com máquinas, plantadeiras, tratores. E então, assim, o dia a dia depende muito da época do ano, porque, né? Então, no verão a gente planta soja, no inverno planta, só que no inverno planta o milho, só que existem épocas que é para preparar o solo, tem época que é para plantar, tem época que é para cuidar a planta em desenvolvimento, para que não tenha as pragas e as doenças, e tem a época da colheita. Então depende muito o estágio das plantas, entendeu? Então, e todos os estágios das plantas, pode ser desde a época de preparo do solo, plantio, né, o manejo, os tratos culturais que se chamam aí, e a colheita, tudo tem suas particularidades, assim, e é legal acompanhar, porque lá, até o Suzukawa-san comentou do seu Shunji Nishimura, né, que era o dono da escola lá de Pompeia. Eu lembro, ele fez parte da formação, a escola agrícola era um xodó do seu Nishimura. E ele falava que a gente tinha que conversar com as plantas. Conversar com as plantas. E naquela época, eu com 14 anos, falei, esse tá louco, ele tá louco. Não tem como, né? Como é que você vai conversar com planta, né?
E hoje a gente vê isso, né? A planta, ela se comunica, ela fala quando ela tem alguma deficiência, ela fala quando ela tem muita água, ou muito sol e pouca água, quando ela tem uma doença, ela fala. A gente que tem que entender a linguagem dela, entendeu? Então, Suzuki Kawasama passou lá de 2005 a 2008, eu passei pela escola de 93 a 95. Então, um pouco tempo antes, quase 10 anos antes. E são fundamentos similares aí que a gente acaba, né? Então, assim, realmente, hoje a gente precisa conversar com as plantas e estudando, até uma questão um pouco mais, sei lá, mais difícil até de entender, existe uma questão de energia. As plantas têm energia. Isso é fantástico. Isso é quase coisa do outro mundo, assim, uma planta, a planta consegue sentir, inclusive, se a gente está bem intencionado ou não. Nossa, tem umas coisas muito legais acontecendo, assim, e é fantástico, é fabuloso, esse mundo é fantástico, traz muito, inclusive, tem muito desafio pra gente, sim, sabe, para estudar, não tem como parar de estudar, sempre tem coisa diferente, nova acontecendo, assim, de uma coisa da natureza, né? Então, parece como se fosse olhasse, falou várias formas, várias maneiras, várias alegorias, e daí a ciência vem descobrindo pouco a pouco que ela tinha razão, né? Simples assim. Então, exatamente, tem muito agricultor que acha que domina a plantação. Não, a gente é no máximo um jardineiro. Quem faz a coisa acontecer é a própria natureza, é a vontade divina. A gente só faz o que dá para fazer, mas sol, chuva, tem uma força muito forte de Deus pares na agricultura. Dá para reconhecer isso. Você mencionou as várias fases assim do plantio, pelas quais precisa passar ao longo do ano, né, por conta do clima e tudo mais. Qual delas é a que você mais gosta, assim? Qual é a parte do processo que você acha mais interessante? Ó, eu vou mostrar um quadrinho aqui que eu tenho do meu lado, aqui, ó. Aqui eu tenho todas as fases da soja, ó, tá vendo? Olha. Todas as fases. Chama de fases fenológicas da soja. Qual a fase que me parece mais interessante? Eu acredito que é a floração. Sabe, a floração é quando começa a fase de reprodução, né? É quando a planta ela começa a se preocupar com a sua perpetuidade, né? É para isso que serve a semente, para garantir a perpetuidade da espécie, né? E o ser humano, o que é o ser humano? É ter filho, né? E ter filho também não depende da gente, né? Uma parte sim, mas uma grande parte não, né? Então, eu acredito que a parte de floração é muito legal, assim, vem muitas abelhas para fazer a polinização, né? Isso, bastante coisa acontece, é quando sai da fase vegetativa e entra a fase reprodutiva da planta. Eu acredito que é uma das fases bem legais aí de acompanhar. Legal. E trabalhar com coisa viva é um aprendizado sem fim, né? Do dia que você planta até o dia que você colhe. E é igual ser humano, né? A gente tenta seguir um certo fluxo, mas sempre tem aquelas exceções, né? Então, trabalhar com aquilo que é vivo realmente é um desafio do começo ao fim. E como o Suzuki Kawasama falou, eu também cresci dentro do campo, né? Durante 20 anos, nosso Kyokai ele fica na propriedade rural, né? Cercado de plantações, agora um pouquinho de avicultura também. Mas nesses 20 anos eu acompanhei muitas fases, né? Então tem época que a agricultura está muito propícia, tanto em relação ao clima quanto em relação aos valores, né? Mas também tem épocas que não são tão boas, né? Então, principalmente quando a gente está tratando de um plantio em grande quantidade, em que a gente não pode chegar com um regador, né, com uma mangueira e aguar as plantas, então a gente depende de muita coisa externa, né, muita coisa que não está no nosso controle, como vocês já disseram. Então, com tantos ciclos, né, de plantio e colheita que vocês já presenciaram, né, já viveram,
eu queria saber quais foram as maiores dificuldades, né, que vocês passaram como agricultores, né, e o que isso trouxe de aprendizado na vida de vocês. Bom, deixa eu começar então. O, a agricultura, como foi colocado aí, depende do clima. Então, esse controle é difícil, muito difícil. Então, tem um termo na agricultura que o pessoal fala, todo ano é primeiro ano. Eu mesmo vou contar uma história. Lá em casa tem um mamoeiro que jogou a semente, nasceu naturalmente, produz muito bem. E como eu gosto muito de mamão, eu peguei semente, plantei, preparei solo, foi crescendo bem. De repente, começou a dar problema. Eu não entendia se era problema de doença, falta de adubação, não entendi mais nada, né? E engraçado porque um pé do outro é tão próximo. Então, a agricultura, existem muitas coisas que a gente não consegue entender ainda. A própria produção de uva também ensinou muito sobre isso. Eu, como gostava muito de fitopatologia, doença da planta, e fiz muito estudo no Japão também, aparentemente eu entendia. Mas chegando aqui em Marialba, na uva tem uma doença chamada míldio, que é extremamente agressiva. Então, o controle de doença é muito difícil aqui. E depende muito de local. Se você for para o Japão, por exemplo, essa doença não é tão problemática. Então, a agricultura exige muito a vivência da pessoa. E sempre, como diz, primeiro ano, sempre tem que estar aprendendo. Outra parte muito difícil da agricultura, como trabalha com produto perecível, soja, milho, nem tanto. Mas verdura, imagina na hora de comercializar. Se você não consegue vender, praticamente perde. Então, o lado comercial da agricultura é muito difícil. Né, sobre essa questão, quais as maiores dificuldades, até já aproveitando o gancho que o Michihiro puxou, né? Olha, para a agricultura, eu acho que uma das maiores dificuldades é o clima, né? As variáveis do clima, né? Então, por exemplo, agora a gente acabou de colher o milho e essa safra de milho passou por seca, né? Plantou. Espera um pouquinho. Essa safra de milho passou por seca, então não nasceu direito, não desenvolveu direito, não formou direito. Depois teve vendaval, né? Ventos fortes, aí deita o pé de milho, Michihiro sabe o que é isso, né? Deita tudo, fica difícil. Teve chuva de pedra, né? Estraga bastante. Estraga bastante as folhas, os caules. E depois teve 3 geadas. 3, não foram umas, foram 3 geadas. Então, assim, foi complicado, né? Foi uma safra bem complicada, assim. E daí parece que quanto mais complicado é o andar da carruagem, aí o preço sobe, né? Porque é oferta e demanda, né? Então, o mercado financeiro acredita que vai faltar produto no mercado e o preço começa a subir. Então, eu acredito que, assim, para essas agricultura de larga escala, né, o clima é complicado. E nem pessoas que têm pivô central, que são sistemas de irrigação, como é uma época muito seca agora, atual, as pessoas que gastaram muito dinheiro colocando o sistema de irrigação também não podem ligar, porque vai faltar água nos rios que abastecem as cidades, entendeu? Então, realmente, as coisas que realmente vêm do céu e a gente não consegue controlar são as maiores incertezas, né? Então, e a agricultura, você literalmente, você não colhe antes de plantar, né? Você planta e depois você colhe, talvez, né? Então, e você gasta muito dinheiro, muito recurso, muito investimento para comprar semente, comprar adubo, comprar várias, né? Para fazer a coisa acontecer. Então, assim, essa última safra de milho foi complicada porque teve todos esses
essas variáveis. A última safra de soja também foi complicada, porque em janeiro começou a chover e ficou chovendo 3 semanas direto, e não parava de chover. Então, né? E assim, quando você tem uma situação que ficam 3 semanas chovendo direto, é como se você pegasse um vaso de flor e enfiasse dentro de um balde de água, né? Então, e a planta precisa de oxigênio, a planta precisa de sol, a planta precisa de não só água, né? Então, é complicadíssimo, assim. A gente investe bastante e simplesmente não sabe se realmente vai vir a colheita ou não. Então, tá, isso são as dificuldades, né? Mas o que que a gente aprende com isso, né? A gente tenta aprender, que nem como o Suzuka-san falou, todo ano é o primeiro ano, porque dificilmente você tem uma série de repetições, assim, né? Não se repete, entende? Não se repete os acontecimentos, assim, não são iguais. Um ano é sempre muito diferente do outro. Então, a gente tenta fazer alguns manejos para tentar acumular mais água no solo, né? Colocar, na linguagem mais técnica, você aumentar a matéria orgânica, colocar mais, né, mais adubos orgânicos em vez de adubos sintéticos, adubo químico, enfim. Só que realmente o que Deus quer a gente, né, simplesmente aceita. Mas realmente o pessoal fala que é uma indústria a céu aberto, né? Então você corre todos os riscos possíveis aí do clima. A gente tem que exercitar muito, além de tudo, a paciência, né? Quando a gente está tratando de plantio, né? Porque não tem como prever. Por exemplo, vai cair pedra, não tem como cobrir, não tem como fazer nada, então tem que ter muita paciência e assistir meio que de longe às vezes, né? Teve essas últimas geadas, eu tenho amigos que colocaram fogo em pneu para fazer fumaça, sabe? Para fazer fumaça e tentar não congelar as plantas de frutas, né? Pés de frutas. Meu, foi tão forte que nada deu certo. Não adianta. Nenhum manejo deu certo pela força da natureza, entendeu? Uhum. Então, a gente tenta, né? Precisa ter paciência, precisa ter, eu acredito assim, que um gerenciamento de risco também importante, porque como é uma atividade que envolve alto investimento, a gente precisa saber, sabe, tentar não ter dívidas, sabe, para tentar você ter uma saúde financeira, né, razoável, porque é alto risco, né, é uma atividade de alto risco. E quais são os ensinamentos da Tendikyo que vocês conseguem utilizar no dia a dia e quais resultados, quais benefícios vocês percebem, né, na utilização desses ensinamentos dentro do cotidiano agrícola? No dia a dia, o que eu aproveito mais, as duas providências, né? O alimento e o ar. Como eu expliquei, eu tenho asma bronquite. Quando foi diagnosticado isso, o médico colocou um remédio na minha boca, de tal maneira que os brônquios abrissem. Então, eu senti como é ar gostoso. E isso ficou gravado muito na minha cabeça, que o ar é muito importante. Inclusive, esse médico que falei, ele fala como ligar a ciência e ao ensinamento. Então, fala para o pessoal, pega 2 mãos, 2 dedos, fecha o nariz e fecha a boca. Quanto tempo consegue ficar sem respirar? Então, a partir daquele problema que eu comecei a ter, de asma bronquite, no dia a dia, a providência de Kashikane no Migoto é muito importante para mim. Outro, como eu falei agora, é o alimento que eu produzo com muita satisfação, apesar de ser na área pequena, e me traz muita alegria. E, para mim, no dia a dia, alimentar é uma coisa muito gostosa, né? E então são essas duas coisas que me marcam muito dentro do ensinamento. Ok?
E assim, o senhor consegue tirar algum benefício desse ensinamento para a prática da agricultura? De repente consegue Sim, porque, aplicar isso? como eu expliquei agora há pouco, a planta é um ser que produz também oxigênio, tá? Então, se eu preciso de oxigênio, eu tenho que cuidar da planta. Então, começo a entender, quando discute a questão de queimada de Amazônia, nós temos que pensar muito sobre isso. Mas, além disso, o que eu aprendi, que as matas da Amazônia que mandam chuva aqui para o Paraná. Então, se compara o estado de São Paulo com o Paraná, aqui chove mais, porque vem chuva do sul e vem essa chuva de Amazônia. Então, esses dois fatos são muito importantes em relação à planta. Em relação ao alimento, eu acho que, se analisar a parte da planta, eu começo assim, a entender melhor a existência de Deus, né? Para quem vive dentro da religião Tenikyo, talvez não é muito difícil entender. Mas se analisar assim, ó, como é que as coisas foram tão bem programadas? O ser humano precisa de água, foi providenciado água. O ser humano precisa de alimento. Através do sol nós temos alimento. No ar tem CO2, oxigênio e nitrogênio. Então não é possível que, criado o ser humano, quer dizer, ser homem estamos aqui, e que essas necessidades diárias estejam tão organizadas, estão bem equilibradas. Então, dessa forma, para mim, está sendo muito fácil entender a existência de um ser superior que chama Deus. Inclusive, esse médico, que ele teve muito contato com, não sei se vocês conhecem, Kazuo Murakami, uma pessoa que era para ser kaichou da igreja, ele formou-se em agronomia na parte química, ele estudou muito sobre genes. Então, ele nunca se refere a essas coisas que é muito complicado. Ele fala que, em vez de falar Deus, ele fala algo muito bom. Então, para não poder falar como Deus, então diz que fala que é algo muito bom, tá? Então, através da agricultura, eu comecei a entender que realmente entra muito no nosso dia a dia. E, bom, da minha parte, quais ensinamentos da Tenikyo que a gente utiliza mais no dia a dia e os resultados, né? Eu acredito que são sempre se atentar a evitar, né? A evitar, a não praticar as 8 poeiras, sabe? Porque não só na agricultura, mas qualquer trabalho, né? Nós sempre temos contato com pessoas, né? A gente sempre tem relacionamentos com clientes, com fornecedores, com prestador de serviços, com a família, né? Com várias pessoas, e agora a gente tem relacionamentos com plantas, né? O Michihiro comentou lá no Kyokai, lá tem relacionamento com granja, então são animais também, né? E animais também têm estresse, né? Então, planta também tem estresse. Então, assim, o uso cotidiano do nosso espírito reflete, reverbera, né? Reverbera. Se você está feliz, as coisas acontecem. Se você está com uma nuvenzinha negra, outras coisas também acontecem, né? Então, eu acredito que sempre tentar se policiar e corrigir aí né, e limpar e evitar as poeiras, eu acredito que ajuda muito, assim, sabe? Ajuda muito a ter bom relacionamento, sabe? Não querer passar ninguém para trás, porque falar é fácil, sabe? Mas no dia a dia, no trabalho, sempre tem oportunidades de corrupção. Aqui no Brasil, então, o troço é escancarado, né? E não é corrupção, assim, de colarinho branco, não, desde você tentar levar vantagem em alguma coisa, né? Então,
vários momentos tem oportunidade. E oportunidade de levar alguma vantagem, de não pagar imposto, de alguma coisa, você entendeu? Então, não, né? Evita isso, porque isso são sementes, né? Literalmente são sementes que a gente vai plantando, né? A gente sempre está num processo de colheita e plantio ao mesmo tempo. Então, né? Eu diria que a gente sempre tentar evitar aí, se policiar, evitar as poeiras e fazer um plantio de boas sementes, né? A gente trabalhar os nossos, identificar e trabalhar as nossas predestinações, né? Então, eu acredito que, eu não sei se isso ajuda a agricultura ou se é a agricultura que ajuda a gente, no final das contas, né? Mas, sem dúvida alguma, tratar bem as pessoas, ser uma boa pessoa, traz bons resultados, né? Traz bons resultados. Então, eu acredito que é por aí, né? É por aí que a gente relaciona, coloca o ensinamento no nosso dia a dia, né? Porque não é só no Kyokai, não é só no Dendocho que tem que ser quando a gente vai, que é um mundo, não é só em Odibar, que é um mundo perfeito, né? Parece um mundo de Sofia, né? Não, é no nosso dia a dia que tem que acontecer o ensinamento. É no nosso dia a dia que tem que fazer diferença, né? Nas nossas ações, nos nossos hábitos que tem que fazer a diferença. Então, eu acredito que é por aí, né? Aquela história, o que é o Tenikyo? Olha para cá e você tenta entender. Não é com explicações, né? É pelas ações, pelos hábitos, né? Das pessoas reconhecerem que você é correto, que você é certo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que o ensinamento faz uma grande diferença na nossa vida, eu acredito. E outra, né? Outra coisa que eu lembrei aqui, que nem o Suzukawa-san falou, assim, que ele sempre trabalhou com cooperativa, né? O conceito de trabalhar em cooperativa é fantástico, é união, sabe? É uma união, não é espiritual, mas é uma união de esforços, né? E até o Sr. Nishimura falava também, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, sabe? Nós seres humanos, a gente não foi feito para viver sozinho. Senão a gente ia pro meio do mato mesmo, né? Não, a gente é feito para viver em relacionamentos. Então, e isso exige bastante empatia, bastante respeito, bastante cooperação, né? Isso, aí todo mundo cresce junto, isso que é legal, isso que é importante. Correto, Suzukawa-san? Ok, verdade. Estamos no mesmo barco. Certo. Bom, a nossa conversa foi muito bacana. Acho que fazendo essa relação, né, da agricultura com o ensinamento, a gente consegue entender ainda melhor, né, tudo aquilo que o Oyasama deixou, né, pra gente. E antes de finalizar, né, como a gente percebeu, são pessoas muito interessadas em sempre aprender, em estudar. Então a gente gostaria que vocês deixassem alguma sugestão de livro, filme, série, quadrinhos, atividades, para que as pessoas, né, que nos assistem e nos ouvem possam também usar como uma ferramenta para uma reflexão, para uma instrução ou para a construção, né, de algo que vá trazer algum benefício para a vida dela, ou até mesmo relaxar, né, que nessa situação que a gente está, a gente também precisa um pouquinho, né? Bom, o grupo de vocês, Sidenkai, está colocando no ar aquilo que chama Senben. Eu acho muito interessante aqui. Então, recomendo às pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista que assista aquilo, que eu acho que é muito bom. Certo. Olha que legal, hein? E tem todo dia, o pessoal pode verificar no nosso canal no YouTube, pode dar uma procuradinha lá que tem vários dos vídeos traduzidos, né, do material que é produzido pelo Senenkai da sede. A gente é feito de energia, né? A gente também é feito de energia e o ideal é que a gente tenha o equilíbrio das energias e nem sempre a gente está no momento zen.
Então, praticar atividade física, principalmente nesse momento estranho que a gente ainda vive, né? Há mais de 1 ano e meio já, imagino que não seja fácil, principalmente para quem está em grandes centros, assim, na cidade pequena, assim, a gente até consegue respirar um pouco, de repente, melhor, assim, mas exercitar, sabe? Criar endorfina no sangue, né? Ocitocina no sangue. E precisa, sabe? Não só... Eu estou sempre lendo muita coisa técnica, conceitos novos, coisas em inglês, coisas... Em japonês é mais difícil, mas muita coisa de fora, estudos, assim, e de repente a gente também precisa também relaxar, né? Precisa desligar um pouco sempre estar atento aí, mas a gente precisa ter esses momentos de relaxar aí, né? De repente pedalar, correr um pouquinho, fazer suar, né? E acho que é importante. O corpo, tudo que a gente não usa atrofia, né? Tudo que não usa atrofia. Então, a gente usa muito o cérebro e tal, mas tem que usar, né? Fazer exercícios e tal para manter a cabeça, a mente em equilíbrio também, né? Eu acredito que por aí. Bacana. Certo. Então é isso. A gente recebeu aqui o Hideo e o Suzukawa-san para conversar a respeito de agricultura, né? Do relacionamento deles com essa prática e como Yobokus eles enxergam isso. Muito obrigado, eu pude aprender um bocado aqui. Na verdade, eu estou até agora digerindo assim, um monte de informação. Fiz aqui minhas anotações, que é para eu guardar para dar uma lida depois de novo. A gente agradece bastante a disponibilidade de vocês em estar participando, né, desse podcast do Senenkai. Eu tenho certeza que além da gente que entrevistou, o pessoal que vai assistir, vai ouvir, vai conseguir captar bastante informação e aprender bastante. Muito obrigado mesmo. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Nas ocasiões das palavras divinas. Em outubro de 1838, quando se deu a revelação divina, Omasa e Okimi tinham, respectivamente, 14 anos e 8 anos de idade. Ambas, recordando-se das circunstâncias dessa época, diziam: nas ocasiões das palavras divinas, sentíamos tanto medo que nos cobríamos da cabeça aos pés com colchas e tremíamos abraçadas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários do podcast, no YouTube, ou entrar em contato conosco pelo Instagram, em @seinenkaibrasil. Isso mesmo. Você também pode nos mandar um e-mail para podcast@seinenkaibr@gmail.com. A sua contribuição é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Avante Senenkai! Vamos!